Atlético Paranaense, o destaque, a fase não anda nada boa para a equipe do Atlético e o repórter Henrique Giglo também esteve visitando lá o CT do Atlético. Vamos ver o que está acontecendo pelos lados da Baixada. O empate de 0-0 no último domingo diante do Figueirense não significou apenas a perda de 2 pontos em casa, mas sim um alerta que as coisas já não estão bem no Atlético Paranaense. Esta imagem de Ney na coletiva de imprensa é o retrato fiel da situação atleticana no Brasileiro. O torcedor mais uma vez reprovou a capacidade do técnico Roberto Fernandes, chamando-o de burro e pedindo por Geninho. As desculpas são as mesmas de sempre e já não convencem mais. Nós temos um elenco que uma coisa é você utilizar uma média de idade aí de 19 anos de idade, garotos de 18 anos de idade, tá certo? Com o time vencendo e com jogadores mais rodados e tarimbados assumindo a responsabilidade e eles entrando na boa. Outra coisa é eles terem que resolver. Isso é diferente, né? Para piorar, amanhã, diante do Vitória, em Salvador, o Atlético Paranaense não terá Júlio dos Santos e Márcio Azevedo suspensos pelo 3º cartão amarelo. Não bastasse isso, o Furacão perde Joãozinho por 30 dias e Valência para esta partida, já que ele se contundiu no último jogo diante do Figueira. O que o torcedor espera é que jogadas bizonhas como esta não aconteçam mais e que o Atlético volte a vencer no Brasileirão. É realmente a situação complicada, não por parte da torcida, Juarez, porque a torcida compareceu, falamos no programa de ontem, foi destacado aqui também pelo Afonso no programa de domingo, o torcedor compareceu na arena, vem comparecendo, vem marcando presença e empurrando o seu time, só que o torcedor não entra em campo. É mais ou menos por aí ou tá tudo bem por lá? O torcedor atleticano é meio doente mesmo, né? A gente acompanha diariamente, o número de sócios aumenta, tem gente que ainda vai se tornar sócio desse time do Atlético aí. Mas isso é um elogio ou é uma crítica? Não, é um elogio, porque, pelo amor de Deus, né, o time tá fraco. Escrevi sobre isso hoje, Fantástico Mundo de Bob, né? No Atlético tá tudo bem, tá tudo ok, a falha sempre é do árbitro, é o campo que é pesado, agora a Aerolíneas Argentinas lá entrou em colapso, né? Existe sempre uma desculpa para tudo no Atlético. Quando o mais fácil, o mais inteligente seria encarar de frente o problema. O treinador Roberto Fernandes veio credenciado, um treinador que infelizmente não deu certo, os números dele são ridículos. São números a lá Cabralzinho, Arthur Neto, Casemiro Mior, o Givanildo de Oliveira, né? Que fazem parte dos piores pesadelos do torcedor atleticano nos últimos tempos. A diretoria insiste. Também não adianta tirar o Roberto Fernandes, vai trazer Ivo Wortmann, bom amigo. Então, triste. Tá, Juarez, com relação também ao torcedor, o último compromisso do Atlético em casa, claro, a torcida esperava realmente uma vitória, quem sabe uma vitória até de goleada em cima da equipe do Figueirense, apesar que o retrospecto não é favorável no confronto das duas equipes, não é favorável ao Atlético. E a reclamação, a solicitação do Geninho, enfim, a saída também do Roberto Fernandes, o que está rolando no site, como é que está a posição do torcedor? É a mesma posição que aconteceu no estádio? A enquete do site, que está desde ontem de manhã, aponta que mais de 65% da torcida acha que passou já da hora da mudança no comando técnico. A torcida está chateada, o Atlético não tem uma jogada. Ali no videotape foi até engraçado ver aquele lance, aquele escanteio curto que o Atlético bate, que é completamente bizarro, né? E insistem-se em erros. O time contra o Sport, por exemplo, acabou com 5 atacantes, um esquema inédito, né? Era 5-0-5. Então o Atlético está perdido em campo, né? É lamentável o que está acontecendo. Então você vê jogadores com alguma capacidade como o Anderson Aquino, é jovem, ainda é colocado na fogueira. De repente, uma coisa que o Cico Pira falou quando o Lucas surgiu no Atlético, jogador da base tem que ser uma opção, nunca a solução. De repente estão dando a 9, vai Guri, vai lá e resolva. E sente a pressão, é complicado. E como a gente apontou, o apoio da torcida, a galera ficando sócia, tudo apoiando mais uma hora, a paciência vai para a valeta, né? Então tá certo. Eduardo Dessi, com relação a essa questão do Atlético, realmente é lamentável. Um grande clube, uma grande torcida, a torcida faz a parte, mas dentro de campo o time não se acerta. Isso é questão de tempo ou o tempo tá curto? Eu acho que os dois, viu, mano? E não encaixa o trabalho do Bob Fernandes. A gente vê que o cara tá tentando dar a cara para bater, a torcida tá insatisfeita, tem jogador insatisfeito, mas não tá rolando, não tá casando o trabalho. Então, a única esperança que eu vejo assim hoje, posso até estar equivocado, de repente vou perguntar aqui pro Juarez, mas acho assim, o que eu tenho esperança no Atlético é que o Júlio dos Santos está suspenso, então ele mexe no ataque. Acho que dá para ter esperança, Juarez.
O Júlio eu acho que tá tendo o Julio dos Santos, tá tendo uma tolerância muito grande com ele, porque é gringo, já jogou na seleção paraguaia, a gente tem imagem dele em 2005 no Cerro, mas ele tá devendo muito. O fato dele não jogar, eu acho que ajuda o Atlético. Pode ser que ajude, mas o sincero. Atlético tá muito desfalcado também. Se o Netinho voltasse, a gente pelo menos tinha alguma jogada de bola parada, agora nem isso tem. E o que o torcedor está achando com relação? Procede a reclamação do técnico Roberto Fernandes, jogadores que ainda não tiveram condições de estrear, os jogadores da base, no último compromisso agora, no último encontro diante da equipe do Figueirense, na coletiva, ele falou, meu time é muito novo, meu time é jovem, não sei o quê, aquelas desculpas todas. Procede as reclamações, o torcedor concorda com isso ou não, Vilela? Eu vou falar particularmente, acho complicado falar em nome da torcida, seria muita arrogância da minha parte falar em nome da torcida. Mas se você tem um grupo nas mãos, você olha para o banco e fala o que o Roberto Fernandes fala, tipo, não posso contar com vocês. É uma coisa broxante, ainda mais com garotos, jogadores que têm alguma habilidade, têm alguma coisa a dar para o clube, como o Pimba, como o próprio Alisson, entendeu? Então, acho complicado isso. Não adianta você também... O jogador veterano não vai jogar. Se o cara é bom, ele vai se criar no time. Agora, você entrar sem ter confiança do seu comandante é muito complicado. Qualidade não tem idade. O cara pode ter aí 17 anos que joga. Quantos anos tem o Juliano do Paraná? O Everton? Tem que dar moral pro jogador, ajudar o cara. Agora, toda a coletiva do Roberto Fernandes sabe, a gente fica esperando. Não interessa o resultado. Todo mundo fica esperando, porque só sai pérola. Um dia faltou testosterona. Aí, me ajude aqui, que todo dia uma pérola. Eu acho complicado esse negócio de dizer que o elenco quer derrubar treinadoras. Nunca fui muito adepto disso. Acho que é uma coisa que meio uma lenda no futebol. Mas principalmente nos jogos fora de casa, a falta de tesão de grande parte dos jogadores do Atlético, erros primários de passe de 2, 3 metros. Qual que é o problema fora de casa? A impressão que dá mesmo é que eles querem derrubar o Roberto. Não faz gol, não soma ponto. Quantos gols o Atlético fez fora de casa? Quantos pontos o Atlético tem fora de casa, gente? Próximo compromisso também fora de casa, uma situação difícil. Ganhou de patinho e mais nada. Só queria fazer uma pergunta pro Vilela. Roberto Fernandes ou Ney Franco? Ney Franco, sem dúvida. O Ney Franco, inclusive, teve a coisa de perder o título em casa e tal, mas a gente perdeu o título foi no Couto Pereira, em que o time realmente jogou de uma maneira muito covarde, muito ruim mesmo. E depois em casa não fizemos o resultado graças ao piruzaço do Vinícius, né? O Berg da Baixada. Mas eu acho o Ney Franco muito melhor. O Ney Franco saiu com a aprovação de 70% da torcida. Mas é bem simples. Olha onde é que está o Botafogo, quantos pontos somou o Botafogo quando o Ney chegou, e olha o Atlético. Análise comparativa. Simples. Então tá certo, mas boa sorte pro Atlético, tem um compromisso fora de casa e no outro final de semana joga em casa novamente. Vem aí a Copa Sul-Americana, onde estreia também em casa diante da equipe do São Paulo, e esse jogo realmente vai pegar fogo. Motel Flamingo, prolongamento da Avenida Manuel Ribas, todas as suítes com calefação, TV plasma 42 polegadas. Realmente você está acompanhando as imagens, sensacional a estrutura do Motel Flamingo, com piscina aquecida, cascata, enfim.